Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Avante e bem-vindos ao Nutri Updates Extra-Hospitalar. Hoje a gente está aqui no terceiro e último módulo desse tema de qualidade assistencial e sustentabilidade financeira nesse universo do extra-hospitalar. Hoje a gente traz um tema para fechar com chave de ouro, para falar sobre a desnutrição nesses ambientes fora do hospital. A gente sabe o quanto é desafiador fazer, né, a terapia nutricional nesse ambiente fora do hospital, mas o quanto é necessário, né, não só para desfechos clínicos melhores, mas também para desfechos econômicos melhores. E ninguém melhor para falar desse tema do que essa dupla que a gente tem aqui hoje, doutora Valéria Rosenfeld e Flávia Fonseca, que são as especialistas que vão discutir aqui com a gente esse tema de como conseguir contornar a desnutrição nesses ambientes, tá? Então, quero dar aqui as boas-vindas a elas. A doutora Flávia Fonseca é mestre e doutora em Ciências Médicas pela UERJ e tem o título de Gerontologia pela SBGG e de Terapia Nutricional, né, de Nutrição Parenteral e Enteral pela SBNPE. E a doutora Valéria é médica, especialista em nutrição parenteral e enteral pela SBNPE e em terapia intensiva pela MIB, e é nossa aqui Head de Medical Affairs em Nestlé Health Science. Então, quero dar as boas-vindas às duas, sejam bem-vindas, boa noite. Oi, Boa tudo noite. bem? Boa. Boa noite. Quero agradecer vocês duas por trazer aqui esse tema tão importante para fechar nosso módulo da melhor maneira possível. Então, quero passar a palavra a vocês e convidar todos aqui que ainda não assistiram os 2 primeiros módulos a assistirem e para participarem ativamente aqui também. Mandem perguntas no chat que a gente vai tentar responder todas aqui. Então é isso. Obrigada, boa noite, aproveitem. Bom, muito obrigada a todos pela presença. Vamos falar um pouquinho do contexto da desnutrição, mas a gente vai focar muito aqui no extra-hospitalar. Então, Flávia, você pode compartilhar. A Flávia que vai compartilhar os slides hoje. E eu vou contextualizar um pouquinho do que a gente está falando. Claramente, quando a gente fala nisso, na desnutrição no contexto extra-hospitalar, pode passar o próximo, a gente vai focar bastante nos idosos e nas pessoas que saem de alta hospitalar, de grandes internações. Quando a gente olha idosos na comunidade, simplesmente por ser idoso, 25% deles podem estar desnutridos ou em risco nutricional. Depois de uma hospitalização, a gente pode ter uma incidência de até 80% de desnutrição. Isso tem impacto na qualidade de vida, nas complicações de doenças pré-existentes, no maior risco e no maior tempo de internação, numa maior incidência de readmissões hospitalares, no maior tempo de recuperação e maior mortalidade. O aumento do custo da hospitalização em pacientes desnutridos pode chegar a 20%. Quando a gente olha o custo do tratamento de doenças relacionadas à desnutrição na Europa, a gente está falando de um valor de 305 bilhões de euros só com as doenças que são relacionadas com desnutrição. E esses custos, eles estão basicamente aonde? Passo próximo, Flávia, por favor. Passou, Flávia? Esses custos estão basicamente, quando a gente fala no território extra-hospitalar, nos custos relacionados ao cuidado, ou seja, custos relacionados a, por exemplo, contatos com enfermagem, contatos com médicos, com o custo total do tratamento médico, e ele é tão maior quanto for maior o risco da desnutrição, como vocês podem ver no gráfico da esquerda, ou seja, o cinza médio, ele é o grupo com maior risco de desnutrição. Então vejam que é sempre maior. E quando a gente está falando do custo de pacientes que são admitidos numa assistência terciária, vocês vejam que quando esses pacientes estão desnutridos à alta hospitalar, eles são pacientes que custam muito mais para os cuidados terciários do que aqueles que estão bem nutridos. E aqueles pacientes que se mantêm desnutridos durante o cuidado terciário acabam custando muito mais, sobrecarregando o sistema. Dito isso, eu queria fazer a primeira pergunta para a Flávia. Vamos lá, Flávia. Quais os principais desafios da nutrição em pacientes para a alta hospitalar que seguem para a continuidade de cuidados? Responder essa pergunta, eu trouxe esse trabalho que, na verdade, ele trata, né, da avaliação de pacientes desnutridos
a depender do local de atendimento. Eu queria que a gente focasse no tipo de local de atendimento e não nos percentuais, porque a gente conhece, a literatura já é bem enfática, dizendo para a gente de percentuais até bastante maiores, como, por exemplo, percentuais de nutrição que vão de 30% a 88% no hospital, por exemplo, e aqui marca um percentual de 22%. Mas eu quero marcar aqui, e é o que eu destaco aqui em vermelho, as unidades de cuidados subagudos, as unidades de reabilitação e as unidades de cuidado de longo tempo. Mostrando para a gente que a prevalência de desnutrição cresce com o nível de intensidade de cuidado. Então, o principal desafio que a gente tem é justamente na continuidade do cuidado. A gente sabe que quando o paciente ele sai do hospital, 20% a 45% desses pacientes não resolveram a sua desnutrição. Então, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar esses pacientes. E aí, me faz lembrar aquele gráfico clássico, né, que mostra para a gente as alterações do metabolismo de proteína, da massa muscular e da força muscular, que se apresenta durante e após a doença crítica, quando mostra para a gente que o metabolismo se equilibra, que a gente tem um pouco de recuperação de massa magra, mas aquela força muscular, 1 ano, 5 anos depois, não consegue se equiparar comparado ao que aquele paciente era previamente do insulto agudo. Isso pensando que a gente está dando exemplo de um evento agudo. Imagina esse indivíduo rehospitalizando várias vezes. Então, o grande desafio que a gente tem é recuperar esse paciente depois desse ambiente que ele sai do hospital de alta complexidade. Então, o nosso trabalho, o nosso desafio, ele começa ainda no ambiente hospitalar. E isso é a nossa responsabilidade, é o nosso processo de sistematização do cuidado. Então, eu, enquanto nutricionista, eu faço um diagnóstico nutricional, eu me comprometo com esse diagnóstico, em função desse diagnóstico eu traço uma meta, eu proponho um plano de cuidado com uma prescrição, eu acompanho esse processo, eu revejo a minha meta, depender desse resultado, eu traço outra rota, eu programo a alta, ou seja, eu faço todo um planejamento para que eu consiga atender os meus objetivos. Então, isso além de ser uma responsabilidade profissional, isso é um compromisso ético. Então, a sociedade britânica, europeia, americana, a nossa sociedade, é recomendável que todos os profissionais da saúde orientem os pacientes hospitalizados antes da alta hospitalar. E é claro, por que antes da alta e não no momento da alta? Porque o momento da alta é um momento conturbado, onde esse paciente ele recebe várias orientações. E não existe alta surpresa, né? Não existe uma gastrostomia que é feita da mesma maneira que é funcionado um acesso periférico e membro superior direito. As altas, elas conseguem ser programadas, portanto, a gente consegue programar esse cuidado. E os trabalhos mostram que se a gente consegue programar uma alta, a gente consegue, de alguma forma, ter um resultado favorável, diminuindo as reinternações. Então, isso é recomendação das nossas sociedades, do nosso CRN, do nosso CFN, do nosso Sistema Único de Saúde, e também da nossa Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, quando no seu mnemônico, na última letra, mas não menos importante, orienta a alta hospitalar na sua campanha com os passos de combate à desnutrição. E essa alta ela tem que ser comemorada, ela tem que ser orientada e tem que ser dada a devida importância aos seus familiares quando o paciente não tem a sua capacidade de decisão e de autonomia. E aí eu trouxe para ilustrar esse trabalho, que é interessante, mas é um resultado bastante catastrófico, que é um estudo retrospectivo de revisão de prontuário eletrônico da alta hospitalar,
que quis olhar, através de uma análise de auditoria, as instruções que eram dadas com relação aos cuidados nutricionais prestados aos pacientes de um determinado hospital, pacientes esses desnutridos, durante um período de 4 meses, enquanto eles estavam no hospital. Então, foram avaliados 66 pacientes de 2017 até 2018, mais da metade dos casos de desnutrição, 65%, né, associados aí a doenças crônicas, e segundo a análise desse prontuário eletrônico, 6,6% dos pacientes receberam instrução de alta para terapia nutricional, ou seja, menos de 10%, somente 6,6% receberam instrução de alta para terapia nutricional. E 1/3 recebeu orientação para vitamina e suplemento não calórico. Quase metade desses pacientes, 47%, recebeu instruções gerais de dieta que não abordaram a desnutrição, ou seja, um problema, uma doença, algo extremamente importante que merecia uma intervenção e uma orientação, e 45% receberam instruções inadequadas para limitar a ingestão calórica, que não era esse objetivo, já visto o percentual elevadíssimo de desnutrição nesse trabalho. Então, pensando nisso, um trabalho, né, também publicado na revista da nossa sociedade, facilitou, né, a vida do profissional, criou uma proposta de um instrumento de planejamento nutricional de alta. A gente sabe das dificuldades que a gente tem, o número de nutricionistas, mas isso não exime a nossa capacidade de orientar, a nossa responsabilidade enquanto profissional. E esse trabalho ele sugere justamente um checklist da alta hospitalar. A gente sabe do número de pacientes que recebem alta, mas a gente sabe também da possibilidade da gente eleger quem são os pacientes não merecedores, mas os pacientes que são mais elegíveis. Eu tenho um paciente com um pós-operatório, um paciente eutrófico, em pós-operatório de uma colecistectomia. Esse paciente ele pode receber uma orientação mais padronizada, de uma dieta hipolipídica, com uma recomendação de ir para um ambulatório, de ir para um consultório de uma nutricionista. Diferente de um paciente colectomizado por conta de um adenocarcinoma de cólon, que vai daqui a 2 semanas para uma programação de quimioterapia, por exemplo. Quem é o paciente que vai se beneficiar mais de uma orientação? Sem dúvida nenhuma é o caso 2. Então, cada unidade hospitalar pode criar o seu instrumento, mas esse trabalho ele foi muito feliz em criar algumas possibilidades para que o nutricionista ou a equipe de terapia nutricional consiga ter um norte para facilitar a vida institucional e conseguir orientar melhor os seus pacientes. Então, aqui, por exemplo, no primeiro quadro superior à minha esquerda, tem critérios de elegibilidade, por exemplo, para alta nutricional planejada. Permanência em UTI num tempo maior que 48 horas, por exemplo, o indicativo, é um critério de elegibilidade para se dar alta. Permanência numa unidade de internação não crítica por mais de 5 dias, contemplando qualquer um desses critérios, também passa a ser uma indicação do paciente receber alta para nutrição, orientação de alta nutricional para casa. Aqui ao lado desse quadrinho do meu lado direito tem o preparo para alta nutricional planejada. Atividades para serem discutidas junto à equipe e junto com o familiar e cuidador. Por quê? Porque a gente precisa entender que o familiar, o cuidador, o paciente, eles fazem parte do processo e são monitores do processo assistencial. Eles têm interesse, têm função dentro desse processo, até porque eles vão participar da continuidade do cuidado, seja o paciente ou seja o familiar também. Então, como é que ele vai ajudar no processo de aceitação da terapia nutricional? Como é que ele consegue acompanhar
acompanhar o atingimento da meta. No hospital, isso está com a enfermagem, isso está com o nutricionista. Por vezes, por exemplo, na transição, isso está com o copeiro, sob supervisão do nutricionista. Como é que ele vai conseguir monitorar isso junto com a equipe que está na casa, que está na transição? Como é que vai ser essa terapia na alta? É uma terapia nutricional associada à via oral? É uma terapia nutricional parenteral? É uma via oral com suplemento? Como é que é essa organização? Então, tem possibilidade da gente sistematizar o nosso processo e se organizar na nossa instituição. 0,6% de orientação de alta hospitalar quando a pessoa já é desnutrida, né? Esses dados são bem alarmantes. E aí a gente pensa, será que é porque as pessoas não acreditam na suplementação nutricional oral? Então a pergunta que fica é como é que a suplementação nutricional oral pode prevenir a desnutrição em pacientes fora do ambiente hospitalar e quais os seus benefícios clínicos? Benefício a gente tem de montão. A gente precisa organizar também a suplementação e fazer a prescrição, entender esse paciente, fazer a prescrição. E eu trouxe alguns trabalhos para a gente poder ver o benefício e entender aí também mais para frente o que é custo-benefício. Esse trabalho é um trabalho observacional, multicêntrico e prospectivo, com idosos residentes com idade maior ou igual a 65 anos, desnutridos, em 38 casas de repouso em toda a Espanha. Foi um trabalho com 282 pacientes e a indicação da suplementação oral, que foi hipercalórica e hiperproteica, a decisão de indicação foi a decisão clínica do próprio médico após ter entendido que a intervenção tradicional não deu certo. Então, foi após o tratamento inicial mal sucedido do que era intervenção dietética tradicional. Foram 2 frascos de suplemento dia que foram utilizados e por 12 semanas, ou seja, por 3 meses. E aí, o que é interessante ressaltar, e eu faço um parêntese, que suplementar por 1 semana, por 2 semanas, isso não adianta, isso tem um tempo, né, para se fazer. E é o que os trabalhos mostram. A gente não adianta suplementar por pouco tempo. O que dizem os trabalhos é um tempo realmente mais alargado e o tempo não se posterga porque o estudo tem um limite, mas na prática, né, e aí eu estou falando da prática clínica, né, quem tem pai em casa, quem tem paciente particular, quem acompanha paciente na assistência sabe que uma vez fazendo o suplemento, esse suplemento ele acaba sendo prescrito e o benefício ele vai